Oi, vlog. Eu adoro essa lente, eu acho que fica bem legal. Só que eu fico muito nariguda. Deixa eu tirar ela aqui. A qualidade da imagem também fica bem melhor sem. Mas não fica tão divertido quanto. Enfim, eu tava aqui lendo as minhas anotações das coisas que eu queria fazer durante as minhas férias, que infelizmente estão acabando, mas enfim, ainda tem uma semaninha aí. E uma das coisas que eu anotei era terminar de ler Alice no País das Maravilhas. Só contextualizando, eu tinha um exercício para fazer de inglês, que era para falar sobre um conto e explicar o motivo de por que a gente gostava daquele conto, né? Então era para falar de um conto que a gente gostava e explicar o motivo. Eu pensei em falar em Alice no País das Maravilhas, mas eu parei para refletir e pensei, putz, eu não conheço a história do livro, eu não conheço o porquê que existe Alice no País das Maravilhas. Eu não conseguia lembrar também exatamente qual que era a história, né? Como que acontecia os fatos. Enfim, fui ler Alice no País das Maravilhas e também peguei umas aulas da Bruna Marchioli, minha professora favorita de literatura, que eu já falei dela aqui muitas vezes. E ela fala sobre o livro e ela dá uma perspectiva sobre o livro de uma forma filosófica e tem até uma aula dentro desse cursinho que tem até uma forma de você interpretar de um olhar mais político, sabe? Tipo, uma crítica mais relacionada à política. Enfim, muito bacana, muito legal. E o mais interessante é que você consegue interpretar o livro de muitas formas. Então, às vezes eu tava lendo o livro e interpretando, não só lendo, né? Quando a Bruna, ela falava, antes de eu começar a ler, eu vi a primeira aula da Bruna e ela falava assim, olha, tenta ler o livro, mas não só ler o livro. Tenta entender o porquê daquilo ali, tenta levar realmente para um lado mais filosófico, tenta entender o que aquilo ali quer dizer. Então, tem muitas partes que eu entendi de alguma forma e outra pessoa também entendeu de outra forma. Por exemplo, tem uma hora que a Alice está dentro da casinha do coelho e aí ela começa a crescer muito. Chega um momento que ela precisa colocar os braços para fora da janela para conseguir caber lá dentro, né? Então, existem muitas formas de interpretar. Você pode interpretar que a Alice estava passando por muitas coisas, ela estava sozinha no mundo em que ela era considerada louca, ela não entendia como as coisas funcionavam, ela não tinha ninguém para ajudar ela realmente estava sozinha, ela precisava se virar. E aí ela foi se enchendo de tantas emoções que chegou um momento que ela precisava colocar para fora, ela precisava crescer. Ou até a gente pode pensar que ela estava em um lugar que não cabia dentro dela, que ela não se identificava, que ela não conseguia coexistir, vamos dizer assim. Ela estava num lugar em que ela precisava ser mais, ela precisava crescer, ou talvez naquele momento em que ela colocou os braços para fora, pode ser o momento em que ela cresceu mesmo, em que ela aprendeu, em que ela chegou a uma maturidade, e aí ela teve que ir além. Enfim, tem muitas formas de se ler o mesmo livro. Eu fiz algumas anotações, então a primeira anotação que eu fiz não é uma anotação específica do livro de Alice, mas pode se aplicar a outros livros, principalmente aos livros clássicos, né? Inclusive, acho que foi nessa parte que a Bruna falou sobre os clássicos, que são livros que eles não vão te dar as respostas. Os livros, eles vão fazer você encontrar as perguntas para você tirar as próprias conclusões. Então, ele é um livro diferente que não há uma moral da história, não há um final, não há um porquê das coisas. Cada cena ali você pode se perguntar e você mesmo tira suas próprias conclusões. O que é muito interessante, porque várias pessoas podem ver a mesma cena e pensar e tirar conclusões diferentes com base no histórico de vida de cada pessoa. No início do livro, então, a Alice se questiona quem ela é. Ela cresce, diminui, precisa entender se ela ainda é a mesma. Ela tenta recalcular a rota, buscar conforto, tenta regular suas próprias emoções. Então, em alguns momentos, ela até é rude com ela mesma. Ela fala, Alice, para de fazer isso, para de chorar. Você precisa se concentrar, você precisa
pensar melhor. Tem um momento que a lagarta pergunta pra Alice quem ela é. E a Alice já não sabe mais responder quem ela é. E ela não tenta dizer quem ela é naquele momento, né? Ela tenta dizer quem ela foi, quem ela é e quem ela vai ser. Apesar dela ter passado por tantas mudanças, ela não consegue encontrar, não consegue dizer quem que ela é. Ela diz, nesse momento nem sei bem, minha senhora. Essa manhã, quando me levantei, sabia quem era. Mas já mudei tantas vezes desde então. Aí eu anotei, nunca sei aquilo em que me tornarei no minuto seguinte. Tem um momento em que a Alice também precisa decidir para qual caminho ela vai tomar. Ou ela vai pro lado do chapeleiro maluco, ou ela vai encontrar com a lebre. Acaba que no final ela encontra os dois no mesmo lugar, mas é um momento de decisão. Ela precisa, por ela mesma, não tem ninguém guiando ela, ela precisa decidir para qual lado ela vai seguir. E seguindo um lado, ela vai deixar de seguir o outro lado. Assim como na vida, quando a gente faz escolhas, a gente deixa de fazer outras escolhas também. É a mesma coisa. A última anotação que eu fiz é que, a princípio, a obra ela é estranha, ela é sem sentido e não há conexão com a realidade, mas se a gente for parar para refletir e pensar de uma forma mais filosófica, conseguimos entender a Alice, o chapeleiro, o gato e até mesmo a rainha. É esperada uma sequência lógica na história, uma moral. É esperado respostas, mas o que a obra nos entrega é todo o contrário. O que é bem linkado com a vida real, na verdade, né? Na verdade, a vida real, ela também não tem muito sentido, não necessariamente ela precisa ter um sentido. Não necessariamente ela tem que ter uma sequência lógica. Muito possivelmente a gente não vai ter as respostas para as nossas perguntas, vamos ter mais perguntas. Muito possivelmente também várias pessoas vão ter visões diferentes sobre o que as coisas estão acontecendo. Então, o que pode ser extremamente estranho e diferente para mim pode ser totalmente normal e comum para outra pessoa. Ou eu posso interpretar as coisas de uma forma e outra pessoa pode interpretar de outra forma. Enfim, existem muitas reflexões que a gente pode fazer sobre o livro. Eu fiquei muito feliz em conseguir ler ele. Para quem não é muito da leitura, ou talvez não era muito da leitura, tá lendo esses livros que fazem refletir um pouco e pensar um pouco mais sobre a vida. Eu acho que é um certo amadurecimento, né, nessa trajetória aí da leitura. Eu recomendo muito a leitura tanto do livro como do curso. Eu acho que foi muito importante ter o curso para poder guiar nos pensamentos e nas reflexões. Mas já chega de falar, né? Falei muito, refleti muito, filosofei muito e espero que tenha um pouco de sentido, que tenha feito um pouco de sentido de tudo que eu falei.